serviço público, eu vim aqui, para o Campo Grande, em 2000. Eu era o plantão social do Campo Grande. Euzinha, tratando com mais de 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, sei lá, quanto tinha naquela época, morando por aqui. Numa condição em que a política de assistência social tinha outra estrutura, outro esquema, ainda tinha aquele Fundo Social de Solidariedade da primeira-dama, Socorro, graças a Deus isso foi extinto aqui em Campinas, depois de muita luta. Foi muito chocante. Chocante porque, naquele momento, o Brasil passava por uma crise extrema de desemprego. E eu recebia na sala pessoas que me apresentavam as carteiras profissionais que tinham um processo, assim, sabe quando a pessoa constrói uma carreira? E, de repente, ficava 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos sem emprego. Pessoas que entravam em surtos psicóticos. Pessoas que começavam a tratar a questão familiar com extrema violência, porque a miséria levava à loucura. E aí eu comecei a me perguntar se a loucura leva à pobreza ou a pobreza causa loucura. E até hoje eu não respondi, não consegui responder no meu coração essa questão. Mas o fato é que eu entrei, então, para esse plantão social nesse momento extremo. Vocês terem uma ideia, o plantão social da região noroeste, em 2020, recebia 30 cestas básicas. A gente tinha dinheiro para comprar remédio, só por Deus, né? E fazer uns atendimentos assim, fora do contexto, da realidade, né? Mas eu fiquei 1 ano nesse trabalho, tive torcicolo, tive LER, desenvolvi LER, porque não dá para você abrir uma gaveta, ser profissional, das 5 da tarde, você fecha a gaveta, nada tem a ver com você, tchau, fui embora, a vida que segue não segue. É quase impossível para um ser humano normal, não sei se eu sou normal, né, mas para um ser humano que olha o outro no olho com empatia, com o mínimo de sensibilidade e ouvir: eu acho que essa noite eu vou me matar. E isso não é pouca coisa, você ficar no atendimento tentando tratar essa questão, articulando toda a rede para essa pessoa não pegar uma faca e se matar e matar seus próprios filhos pela fome, pela miséria, pelo descaso do poder público. Mas saí do plantão social daqui, fui para o orçamento participativo em 2001, com outra perspectiva, trabalhando em rede, trabalhando em articulação, trabalhando com as lideranças comunitárias da cidade. Eu acompanhei um monte de obras, etc. e tal. E ao longo desse processo eu fui construindo uma coisa que era... Eu falei ainda para a Aline, eu acho que foi para a Aline, né, e para outra pessoa que estava assim, que a gente transforma em liderança pela capacidade de seduzir. E aí a gente não trata a sedução no sentido erótico do negócio. A gente seduz com a possibilidade de uma luz no fim do túnel, com a esperança de que coletivamente a gente pode sim fazer alguma diferença. E aí a gente vira líder. Porque às vezes a pessoa está, como algumas pessoas relataram aqui, numa situação que parece fim de vida, fundo de poço. E aí algum maluco abre uma janelinha, não é nem uma janelinha, é um buraquinho, e a luz bate lá. E essa pessoa se percebe e reconhece outros em volta que também vão ter a força para poder fazer essa mudança. E junto vai fazendo aquela coisa de bola de neve, né, que fala, que desce ladeira e ninguém segura mais. Porque aí vai, um gruda no outro, e gruda no outro, e gruda no outro, e gruda no outro, e gruda no outro. Não sobra um tijolo de pé naquele percurso. E aí, assim, reconhecer essa questão da liderança, para mim, ainda é muito difícil. É esquisito, né? Porque é só o jogo de sedução. Para mim é isso. E isso dialoga com uma coisa que me traz muito aqui, né? 2 questões. Eu trabalhei entre os lugares que eu passei na prefeitura, e por isso que eu falei para a Aline que se peronomútil, que dá para a gente rodar, né, dentro daquele espaço gigante que é a prefeitura. Eu trabalhei um tempo na cultura e vim para aqui, para a Casa de Cultura do Parque Itajaí, né? E aí teve todo o contexto, a gente quase perdeu o espaço, o secretário da época queria negociar com a saúde, a gente articulou com a comunidade, a galera veio para dentro e enfrentou o secretário e a casa ficou na Secretaria de Cultura. Não vou entrar no mérito aqui de como é que está a cultura de Campinas, né? Mas, porque eu vim falar de outra coisa. Mas o fato é que, dentre as joias que eu conheci dentro desse lugar,
me aparece uma pessoinha que está ali assentada, um tal de Geraldo, não sei se vocês conhecem, um tal de Geraldo que está ali. O maluco, a gente depois de uma reunião, ele veio numa conversa hiper, mega, blaster informal. Eu tinha vontade de trazer inclusão digital para a periferia, assim, numa conversa nada. Não faz por quê? Não sei, não tem, não sei o que. Vem fazer aqui na Casa de Cultura, cara. Então, estou cedendo espaço para você, né? Vou pedir autorização, não sei o quê, mas essa é a vocação da Casa de Cultura. E aí eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, falando do Quebrada em Movimento e lembrando que o Casa Hacker nasceu numa conversa na mesa da Casa de Cultura do Parque Itajaí. Valeu, Geraldo, muito legal. Levou mais de 10 anos e o fato é que numa reunião com algumas pessoas de várias secretarias lá da prefeitura, alguém botou na mesa um desafio assim: quem é desse grupo da comunidade que topa retomar o processo de implantação da Cooper Bassoli, que estava parado fazia 8 anos? Ninguém se movimentou. Eu falei, bom, tá bom, então eu pego, né? Eu estava na Câmara Municipal, afastada da prefeitura. Resultado, então vou ser bem... Depois de 450 mil reuniões, abaixo-assinados e brigas e tudo mais, a gente conseguiu, em 3 anos, regularizar a Cooper Bassoli, transformar ela com CNPJ e tudo mais, fazer uma parceria com a FEAC, a Caixa Econômica Federal, e a própria prefeitura, e levantar o prédio. Paralelo a isso, tudo junto e misturado, fazer capacitação para as mulheres em gestão e tudo mais. E nesse contexto é que a gente usou muito aqui a Casa de Cultura, né? A Casa de Cultura, o espaço do Quebrada. E qual que foi o exercício que a gente fez? Esse exercício da sedução em rede. Na primeira reunião que eu fui, tinha 8 pessoas. Não, tinha 10 pessoas. Tinha 5 pessoas da prefeitura, 5 da comunidade. No dia da inauguração da Cooper Bassoli, tinha 150 pessoas na nossa cerimônia. Isso significa fazer rede. Isso significa que o projeto não é meu. E a única coisa que eu fiz foi seduzir. Seduzir FEAC, seduzir PUC, seduzir Caixa, seduzir prefeitura e seduzir a comunidade. Nesse exercício de vem que é possível, por mais que no primeiro momento aquele negócio pareça ser muito maior, muito, muito, muito gigante, porque na verdade foram 2 milhões de reais inicialmente investidos ali. E quando eu olhava esse projeto, eu falava, não vou dar conta, mas eu não vou dar conta mesmo. Só nós, coletivamente, é que damos conta. É isso.